Vamos falar hoje sobre alguns cuidados que até algum tempo atrás eram tidos como obrigatórios, ou seja, eram recomendações para você manter a sua bicicleta sempre em dia, para você não danificar a bike nem nada. E essas dicas atualmente elas meio que estão desatualizadas e por isso nós vamos falar sobre cada uma delas. Eu separei três aqui que na minha opinião as três principais que sempre falam, muita gente ainda continua falando sobre isso. Aqui no canal, por exemplo, eu já falei dessas três dicas que eram coisas que realmente danificavam a bike ou que pelo menos a médio ou longo prazo poderia trazer aí algum problema para sua bicicleta. E nós sempre falamos disso aqui, ou seja, prezando os cuidados que você deve ter com sua bike. Mas a verdade é que atualmente, devido ao avanço da tecnologia, muitos desses cuidados já não precisam mais tomar o seu tempo como uma espécie de preocupação, por exemplo. E o que nós queremos aqui é que cada vez mais você pedale despreocupado, sem essa tensão toda de achar que se não fizer aquele detalhezinho aqui ou ali, ou não fizer assim ou desse jeito, você vai danificar sua bicicleta. E isso acaba comprometendo aí a sua forma de pedalar, a sua experiência no pedal. Então bora conferir quais são essas dicas que antes eram de extrema importância e hoje nem tanto. Tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairão aqui, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Antes de tudo, é importante falar que essas dicas aqui não significam que se você continua fazendo, ou mesmo depois que eu te fale, você queira continuar fazendo dessa forma, que você pode discordar de mim, isso não significa que o seu equipamento vai se danificar porque você fez isso. A ideia aqui é só te deixar mais tranquilo, porque talvez você não tem tempo para fazer exatamente isso, ou porque às vezes você acaba não se lembrando de fazer esses detalhes, e aí você pensa, poxa, será que eu vou danificar minha bike? Então, na verdade, a questão aqui é te deixar mais tranquilo mesmo. Ah, mas eu vou continuar fazendo ou eu sempre fiz? Não tem problema, isso não vai danificar a tua bike. Fazer isso não vai te trazer um problema. Porém, deixar de fazer isso também não vai te trazer nenhum problema. É por isso que eu quero deixar você tranquilo com tudo isso, tá? Eu acabei pesquisando muito sobre isso e pensei bastante. E hoje eu também já comprovei na prática que não precisa mais se preocupar tanto com esses detalhes. A primeira coisa, a forma como que você guarda a bike na sua casa. Por exemplo, muito se falava de que quando você chegava em casa, não era indicado você guardar a bike com o câmbio traseiro tensionado demais, que geralmente é porque está lá numa marcha muito leve, num cog grande lá. Então quanto maior o cog na traseira, quanto maior for a catraca lá atrás, para você entender melhor, mais esticado fica o câmbio. E o indicado é que não deixe nessa posição, ou seja, chegou de um pedal, vai guardar a bike, deixa sempre no menor cog para que o câmbio se recolha totalmente. Dessa forma você vai evitar que tenha uma diminuição da vida útil do seu câmbio, principalmente da mola do câmbio. Isso é o que sempre foi falado. Moisés, posso continuar fazendo isso? Pode, sem problema nenhum, porém muita gente se esquece desse detalhe e aí fica a preocupação. E o que acontece? O que mudou então? Por que agora não precisa e antes precisava? A tecnologia está bem diferenciada. Com exceção de repente aí daqueles câmbios mais básicos, bem simples lá de entrada, talvez ainda não mudou tanta coisa, mas mesmo assim me convenceu, tá? As explicações que eu fui buscar, falei com pessoas que estão no ramo realmente dos componentes, pessoas que entendem muito desse assunto, e a questão que é, hoje a tecnologia que está presente nesses câmbios faz com que, independente da posição que você vai deixar o câmbio da sua bicicleta, ele continue ainda tendo ali a mesma qualidade. Essa é a realidade, pessoal, a menos que você tenha aí uma transmissão bem antiga na sua bicicleta, mas as mais recentes é essa. Uma mola daquela que normalmente vai nos câmbios, falando aqui de câmbios, obviamente câmbios manuais, né? Não se aplica isso a câmbios eletrônicos porque o funcionamento é diferente. Mas na grande maioria dos casos, os câmbios manuais. Se você tentar esticar a mola de um câmbio, por exemplo, vai acontecer duas coisas. A primeira é que talvez você nem consiga, porque ela realmente é bem forte. Então, para puxar aquilo ali só com a mão, é bem difícil. Mas digamos que você consiga esticar um pouco, solta e ela volta exatamente para o mesmo lugar. Porque ela é feita hoje com uma tecnologia que permite sim que você deixe a bike em qualquer marcha, na verdade.
Mas repito, você pode continuar deixando se você já estava acostumado a fazer isso, tá? Não tem problema nenhum, mas fica tranquilo, se você esqueceu, não vai ter aquele problema. Porque o que se falava muito é que se você deixasse por muito tempo a bike lá com a marcha, sempre lá no colgue maior, isso ali ia fazer com que com o tempo a mola iria ficar enfraquecida e você perderia o seu câmbio, ou teria que trocar a mola, enfim, ou fazer algum tipo de reparo ali. Mesmo que você deixe a bike por mais dias ali parado. A não ser que você deixe um ano inteiro, aí pode ser que tenha alguma coisa com problema ali, mas aí a mola vai ser o menor dos seus problemas. Uma bike parada por um ano pode causar muitos outros problemas, e não é só para bike, para você também, tá? Eu não acredito que você tenha uma bike parada em casa, então pode, né? Por um ano, a menos que tenha sido por algum motivo de força maior, alguma coisa do tipo, até vai. Mas agora não, né? Não faz isso. Então essa primeira dica é isso, não se preocupa porque não é um grande problema isso aí não. Segunda coisa, o sistema tubeless. Para quem usa tubeless, que é aquele pneu sem câmara de ar, você sabe que dentro do pneu vai um líquido selante, que é justamente ele que faz a vedação dos furos, né, ou da roda toda, para que não saia o ar, não vaze e o pneu possa permanecer sempre cheio. Muito se falava, inclusive hoje mesmo respondi essa pergunta para alguns inscritos aqui no canal em um outro vídeo. Antigamente muito se falava que se você deixasse a bike parada por muito tempo, o que ia acontecer? O selante ele ia secar ali dentro. Simplesmente ia acontecer isso. Porém, isso hoje já não acontece mais. Inclusive eu mesmo já recomendei isso aqui no canal. Eu sempre falava, olha, vai ficar com a bike parada, não vai conseguir pedalar ali durante aquela semana, de repente vai ficar uns dias parado. Pelo menos tenta lá e gira a roda da bike, a traseira, a dianteira, só dá uma giradinha só para o selante circular. Isso, né, fazia todo sentido. Porém, depois de conversar com alguns fabricantes de selantes, por exemplo, eu falei com o pessoal da Solifes, eles me garantiram que isso não precisa mais ter essa preocupação toda. Obviamente que o selante não dura para sempre, tem a questão dos furos, você pode furar algumas vezes e vai perdendo quantidade cada furo que você tem. Mas ele também tem a questão de que ele pode, sim, com o tempo ele vai grudando nas paredes do pneu e ele vai perdendo a sua propriedade. Mas não é porque você deixou parado ali alguns dias ali que ele vai secar totalmente, isso não acontece mais. A qualidade desses produtos, vários fabricantes já estão desenvolvendo uma tecnologia que fazem ele durar mais tempo, justamente para evitar que você tenha que fazer manutenção com mais frequência. Hoje você consegue ter um pneu com um sistema tubeless que você tem que repor o líquido a cada 6 meses. Alguns até mais. Há um tempo atrás, 2 meses no máximo você já tinha que repor, porque o selante realmente perdia sua propriedade. Mas isso não acontece mais. Pra vocês terem uma ideia, eu tive uma bike aqui que, como eu não estava mais andando com ela, eu deixei ela parada na casa do meu pai, até eu ajustar as coisas aqui, e eu levei ela lá prontinha, com o tubeless instalado, tudo, deixei ela encostada lá. Galera, um mês, acho que ficou até um pouco mais de um mês parada lá, um mês e alguns dias parada. Fui lá buscar a bike, trouxe ela para cá, porque para começar a fazer alguns projetos aqui no canal, e óbvio, né, fui ver como é que ela tava, e a primeira coisa que eu pensei foi isso, vou ter que colocar o selante que deve ter secado, pensei isso, abri o pneu, estava intacto. Talvez tenha lá, perdido um pouquinho, mas cara, dava para eu rodar normalmente, sabe? Então hoje eu não tenho mais essa preocupação. É claro que dependendo do fabricante, talvez ainda tenha uma recomendação. E se o fabricante do selante que você usa diz lá, olha, não deixe parado assim, você vai pela recomendação do fabricante, tá? Aí não conta, mas de uma forma geral, dá para deixar bastante tempo. Esse que eu uso aqui da Solifes, eu não estou fazendo propaganda, é só uma referência para vocês entenderem, foi o que aconteceu comigo. Um mês parado a bicicleta e o selante estava bom lá ainda, dava para usar, tá? Então, existem sim hoje tecnologias, novas tecnologias no mercado que podem te deixar menos preocupado aí, pelo menos, te deixar mais tranquilo. E a terceira coisa, que com certeza isso você já ouviu muito falar, é que se você tem uma bike com freio hidráulico, você não pode guardar ela em casa na posição assim, ó, vertical, ou seja, pendurado na parede. Principalmente quando você pendura lá pela roda e ela fica parada assim com os freios que ele ficam nessa posição assim para cima. Ou então de cabeça para baixo também, nesse sentido assim. Muito se falava disso, porque se você fizer isso, vai vazar óleo, ou então depois o seu freio não funciona mais, vai perder pressão e tudo mais. Isso não vai acontecer. Pode guardar. Tem 2 bikes aqui guardadas assim, não tem esse problema. Mas vazou óleo. Se vazou óleo, é porque estava mal instalado, é porque tinha algum defeito, porque isso não pode acontecer. Não foi porque você deixou de ponta cabeça.
Ah, mas eu acabei de tirar a bike do suporte e percebi sim que o freio estava meio baixo, parece que não estava nem segurando. Isso vai acontecer mesmo. Como você deixou parado por um tempo, o óleo ele realmente vai acabar descendo. E aí quando você aperta, num primeiro momento, parece que você está sem freio, mas isso é normal. Basta você pressionar ali algumas vezes, como diz meu amigo, dá umas 3 bombadas aí e logo ele volta. E é bem assim mesmo. A única recomendação é que você não tire da parede, poxa, já sai logo para pedalar, porque se você precisar de freio bem na sequência, pode ser que tenha algum problema. Mas isso é difícil de acontecer, né, pessoal? Normalmente você tira da bike do suporte, vai pressionando ali, e é isso. Basta algumas pressionadas, umas bombadas ali, e ele volta a funcionar normalmente, não precisa se preocupar tanto. Se você fez isso e o seu deu problema, é porque tinha algum defeito ali. Não é porque você deixou pendurada a bike naquele momento ali, beleza? Pode ter outros riscos, algumas coisas, dependendo do suporte que você coloca, mas não tem nenhuma referência com o fato de o freio hidráulico parar de funcionar porque deixou pendurado, sabe? Então, o vídeo de hoje era para isso. Para deixar você mais tranquilo, não precisa se preocupar tanto. Basicamente, essas coisas hoje se tornaram mito. Claro que existem exceções, né? Podem existir exceções ainda, principalmente na questão do câmbio, que pode sim existir alguns modelos mais antigos que não estão tão aprimorados como os atuais, e como eu disse, o selante, dependendo do fabricante, ele ainda pode fazer uma recomendação e você vai seguir a recomendação do fabricante. Mas de uma forma geral, não recomendo que você perca o seu sono ou fique tão fissurado em cuidar disso aí, porque não precisa mais. Observem que essas são dicas que nós já falamos lá atrás. Eu acredito que 2 anos atrás eu falei aqui no canal sobre isso, falando que você devia se preocupar muito com isso. Mas as coisas vão mudando. Ah, mas eu não dou ideia não, porque as coisas vão mudando, vão se atualizando, a tecnologia vai avançando e vai trazendo coisas novas, e aí a gente vai se adaptando, se ajustando, e eu trago para compartilhar aqui com vocês. Gostaram dessas dicas? Elas te ajudaram? Se isso aconteceu, agora eu vou te pedir 2 coisas simples. Deixa a sua opinião aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber. Segunda coisa, o seu like. O seu like é muito importante. Para você não custa nada, mas representa muito aqui pro canal. Então já aproveita para deixar o seu like e já que vai deixar o like, já se inscreve também, né? Se inscreve aí no canal caso ainda não seja inscrito. Pessoal, vou ficando por aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.